Olá, meus amores do PIS-Me1. Espero que estejam bem. Bom, a semana passada falei com vocês sobre o sujeito poético, né? O eu lírico, esse que a gente escuta falar na escola inteira, que as professoras de redação ficam perguntando: quem é o eu lírico do texto X? E aí vocês ficam assim: ai meu Deus, o eu lírico é o autor do texto, o narrador, o personagem, quem é? Então, nós já sabemos que o eu lírico é a pessoa responsável, a criatura responsável pelo sentimento expresso no texto, né? Nem sempre ele é o autor propriamente dito do texto, mas ele é o responsável pelo sentimento empregado na obra. Lembra até que eu falei com vocês, imagina que eu, por exemplo, crio uma página no Instagram e aí eu não quero ser identificado, então eu crio ali um pseudônimo para mim, uma espécie de apelido, e eu uso esse pseudônimo para poder nomear o dono dos sentimentos expressos ali naquela página criada para publicação de textos e reflexões, essas coisas que a gente já sabe que é comum. E aí, eu deixei para vocês um exercício pequenininho, rapidinho. E hoje nós vamos fazer o quê? Esperar o caminhão passar. Passou. Corrigir esses exercícios, tá ok? Então vamos lá, ó. Chururu, peraí, misturei meus papéis. Na página 44, diz assim, ó. Leia os versos do poeta Ferreiro Goulart. Quantas tardes numa tarde, e era outra fresca, debaixo das árvores, boas à tarde, na praia do Genipapeiro. Muitos, muitos dias há num dia só, porque as coisas mesmas os compõem. Com sua carne ou ferro, que nome tem essa matéria, tempo, suja ou não, é impossível dizer em quantas velocidades diferentes se move uma cidade a cada instante. Ferreiro Goulart é importantíssimo nome da literatura brasileira, vocês ouvirão falar dele, tá bom? Muito em breve. Então vamos lá. Com relação ao fragmento, marque a alternativa correta. Essa questão era uma questão de interpretação textual. E vocês, meus amores, deveriam marcar aquela informação que melhor corresponde ao texto. Qual é a resposta correta? O poeta faz uma reflexão sobre a simultaneidade e a temporalidade das coisas, excluindo implicitamente a reflexão da temporalidade humana. Então, quando ele fala assim, quantas tardes numa tarde, ele está falando aqui, então, ele está fazendo o quê? Ele fazendo uma reflexão sobre a simultaneidade dos tempos, das coisas, e ele exclui o tempo, ele não está falando do tempo literal, daquele do relógio, das 24 horas cravadas no dia, não, ele está falando de um tempo que a gente pode chamar de um tempo psicológico, é um tempo que cada um tem o seu, entendeu? Por isso, então a resposta correta da número 1 é a letra A de amoras, ok? 2. Sobre as características do gênero textual poema, estão corretas as seguintes afirmações. Nós já estudamos o que é um poema, o que é uma poesia, o que é uma prosa, o que é um verso. Então, nós estamos prontos para responder essa questão. Vamos lá. O poema deve ser construído sob forma fixa, sempre preservando elementos como a métrica e a musicalidade dos versos. Embora essas características sejam presentes em um poema, por que a número 1 não corresponde, não está correto? Porque não é uma regra. Nem todo poema precisa obrigatoriamente ter métrica e musicalidade nos versos. Isso não é uma regra, é uma característica comum de muitos poemas, mas não é uma regra obrigatória. Então, excluímos de cara a número 1. Vamos ver se a número 2 está correta. O poema caracteriza-se por ser centrado em um trabalho peculiar com a linguagem. Em geral, reflete o momento e o impacto de fatos sobre o homem. Correto ou errado? Correto, correto. O poema, ele tem essa característica.
O que se espera quando trata-se de um poema? Espera-se que algum sentimento, alguma reflexão seja apresentada, não é, meus amores? Então, o poema ele tem essa característica, uma linguagem peculiar. Vocês já ouviram falar de um termo que chama licença poética? Muitas vezes, para fazer com que o sentido do texto permaneça, ou para dar um sentido específico sobre aquele texto, é cometido ali até alguns deslizes gramaticais, novas palavras são criadas, estruturas são apresentadas de maneiras incorretas, de acordo com a norma culta da gramática, né? Nós chamamos essas nuances de licença poética. Por quê? Porque é um gênero textual peculiar, singular, ele é exclusivo, ele é único, é diferente de todos os outros, então ele tem essa autonomia, tá ok? Então a número 2, ela está correta. Vejamos a terceira. O poema diferencia-se dos demais gêneros por ser escrito em versos e por possuir um ritmo mais marcado que o ritmo da prosa. Ó, beveu. Ó, beveu. Nossa, até lembrei daquele filme lá, O Poço, misericórdia. Enfim, então a número 3, ela também está correta. O que diferencia o poema da prosa é que eles são escritos em versos. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? 4. A poesia não é exclusividade do poema. Ela é uma atitude subjetiva que pode estar nas mais variadas manifestações artísticas. Sim, palmas para ela. Tchurururu. A poesia está em todos os lugares, meus amores. Todos os lugares. Lembra que eu já falei sobre isso com vocês? Então, a resposta correta da número 2, letra C de coração. Toda vez que eu faço assim, me dá vontade de comer coxinha. Coração. Que são as respostas correspondentes ao gênero poema. Agora vamos falar de autorretrato, Manuel Bandeira. Eu gosto do Manuel Bandeira. Diz assim: provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata, pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano, poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista de província, arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado. Ficou de fora, sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural. E em matéria de profissão, um tísico profissional. Manuel Bandeira era uma pessoa bem pessimista, tá, gente? Dá pra perceber assim no texto dele. Poeta moderno, muito importante, vocês também ouvirão falar sobre ele. Texto 2. Gente, tô descabelada aqui o chifre, olha. Vocês nem me arrumam, credo. 2. Poema de 7 faces. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, se goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste se sabes que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco. No mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Carlos Drummond de Andrade. Sabe uma característica importante de Drummond? Outro pessimista. Pois é, Drummond tinha essa áurea aí, ele olhava para as coisas com os olhos do tipo, tá tudo ruim, ai meu Deus. Teve um período da vida que ele viveu assim, pessimista, sem perspectiva de melhora. Com base nisso, e nas 2 leituras que fizemos, pergunta: esses poemas têm em comum o fato de... Ambos os textos refletem uma personalidade pessimista. Manuel Bandeira era um pessimista e Drummond, nesse poema, também mostra a sua versão pessimista. Ambos refletem um sentimento pessimista. Portanto, resposta correta, B de bom. Gente, eu tenho um chifre aqui, ó. B de bom, B de Brasil, B de... Só de bom mesmo, né? Deixa pra lá. Ia fazer uma piada pesada. 5.
sobre a origem da poesia. Arnaldo Antunes. A origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem. Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem verbal deixou de ser poesia. Ou qual a origem do discurso não poético, já que restituindo laços mais íntimos entre os signos e as coisas por eles designadas, a poesia aponta para um uso muito primário da linguagem, que parece anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, ensaios ou telefonemas. No seu estado de língua, no dicionário, as palavras intermediam nessa relação com as coisas, impedindo o nosso contato direto com elas. A linguagem poética inverte essa relação, pois, vindo a se tornar ela em si, coisa, oferece uma via de acesso sensível mais direto entre nós e o mundo. Já perdemos a inocência de uma linguagem plena, assim. As palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. Mas temos esses pequenos oásis, os poemas, contaminando o deserto de referencialidade. Então é Arnaldo Antunes falando sobre a origem da poesia. Claro que ele fala sobre a origem da poesia no ponto de vista dele, ok? Então vamos lá. No último parágrafo, o autor se refere à plenitude da linguagem poética, fazendo em seguida uma descrição que corresponde à linguagem não poética, ou seja, à linguagem referencial, aquela linguagem responsável por informar. Pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria em sua origem o seguinte traço fundamental. Que traço é esse? É mostrar a experiência dele com a própria poesia. Ele está informando a experiência dele com a poesia. Ok? A gente sabe que Arnaldo Antunes é da música, né? Mas ele também fala da poesia. Música e poesia, elas andam coladinho lado a lado, gente. Não tem como separar, não. E aí ele fala da experiência dele com a poesia em si. Portanto, a resposta correta é a letra C de coração novamente. Ó, turu aqui dentro. Ok? Sussa, né? Esse exercício é simplíssimo. Sobre a linguagem poética, é correto afirmar que a linguagem poética é estritamente autobiográfica e é impossível desvencilhar o poeta de sua criação. Por que essa é a resposta correta? Meus amores, cada poema, ele é escrito único e exclusivamente obedecendo o perfil do seu autor ou do eu lírico. Então, eu não posso pegar uma coleção de poemas e tentar agrupar. Ó, esse aqui é um estilo isso, esse é um estilo aquilo. Não, não tem. Cada autor tem seu estilo único. E a gente precisa obedecer isso. Então, a linguagem poética ela é estritamente autobiográfica. Eu vou fazer uma poesia, um poema. O meu estilo de escrita pode até se inspirar em outras pessoas, mas vai ter algo nele ali extremamente autobiográfico. Sabe o que é esse autobiográfico? São as minhas experiências, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu conhecimento de mundo, a minha reflexão sobre esse conhecimento de mundo. Então, toda vez que a gente lê uma poesia, um poema, alguma coisa assim, nós precisamos pensar primeiro em quem? No autor. E buscar o eu lírico ali no texto para entender. Todo poema ele é autobiográfico, porque são as reflexões, as emoções, o conhecimento de mundo de quem o escreveu. Se quem o escreveu é o autor do texto ou o eu lírico, aí sim são duas diferenciações que dá para a gente fazer em determinados contextos. Só isso, acabou. Ah, o poema é meu, mas eu não quero confessar que esse sentimento é meu. Então eu coloco um outro elemento ali para assumir a função de eu lírico e esse elemento ele assume a responsabilidade do texto. Mas lá no fundo, bem no fundo, no segredinho, o sentimento é meu.
da autora. Afinal de contas, quem produziu a obra? Eu. Ok? Acabou. Simples assim. Corrigimos os nossos exercícios. Então, para que serve o sujeito poético? Ele é o responsável pelo sentimento do texto. Não tem outra pessoa, é só ele o responsável. E muitas vezes esse responsável pode ser ou o próprio autor do texto ou um eu lírico personificado em outro elemento, seja, não importa. Aí depende do poema pra gente analisar. Ok? Acabou. Simples assim. Até a próxima. Qualquer dúvida, meus amores, sabem onde me encontrar e como. Tô aqui. Beijos. Se cuidem. Tô com saudade.